Ni hao, seus cientistas que foram homenageados na China. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais uma parte do Miguel Nicoleles falando como foi a experiência dele aqui na China. Eu fui no maior hospital de neuro, provavelmente do planeta, tá? São 6 mil leitos só de doenças neurológicas. Pensa numa brincadeira dessa. É 2 hospitais das clínicas aqui. Só de neurologia, tá? E eu passei um dia, mais ou menos 8 horas no centro de neurocirurgia deles, que é a coisa mais avançada que eu vi no planeta, tá? Eu trabalhei 30 anos numa top 5, universidade top 5, que tinha um dos 5 maiores centros médicos dos Estados Unidos, que é a Duke, tá? Não tem a menor comparação do que eu vi nesse centro de neurocirurgia do Hospital Xuanhu, em Pequim. Nossa, então a coisa tá mudando de eixo, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista científico. Nós estamos vendo, sinceramente, como você falou, não é uma mudança de eixo geopolítico apenas, tá? É uma mudança de eixo total do foco de desenvolvimento tecnológico, científico. Por exemplo, Como é bom o socialismo, né? Mas assim, não quer dizer que a China inteira é assim, né? Tem um hospital que não é bem dessa forma. Centro neurocirúrgico, eu vi pela primeira vez na minha vida uma sala cirúrgica onde o paciente, infelizmente, tinha metástases cerebrais de um tumor muito terrível. Antigamente, quando eu era aluno de medicina, e até recentemente, abria-se, né, a calota craniana, explorava tal. Essa cirurgia é minimamente invasiva para derreter a metástase. Caramba! Derreter é o seguinte, o paciente entra numa sala que tem uma ressonância nuclear magnética dentro da sala e uma máquina de PET scan, que é para fazer outro tipo de imagem do cérebro, tá, metabólica. O paciente entra na máquina, eles localizam onde está o tumor, triangulam, fazem um orifício mínimo, põem uma cânula, fibra ótica e o laser. Para queimar a metástase. Eles não abrem o osso. Caramba, tá? Só um furinho. Só um furinho mínimo, você nunca vai ver o furinho. Tá? Depois, vai recuperar sem... Aí eu vi a cirurgia. Mas não dá problema de pressão no cérebro? Uma coisa que a China está trabalhando bastante aqui é medicina remota. Medicina remota no sentido de fazer cirurgia à distância com o uso de 3G. O cirurgião, por exemplo, um cirurgião top que está, sei lá, em Shanghai, em Beijing, ou Guangzhou. E aí ele precisa operar alguém que está no interior, numa roça que é muito longe. Eles usam 5G para operar. O cara opera um robô que está lá. Porque talvez não dê para ele chegar a tempo, ou muito trampo, sei lá. A China investe muito nisso. Não é só para uso de fábrica. As fábricas investem bastante. A nossa divisão chinesa usa 5G para comunicação das máquinas. É um troço absurdo. Assim, hoje a gente já está vendo aqui, desde o ano passado, na verdade, né, a China começando já a investir em 6G. Então, a gente vê as coisas acontecendo aqui. Uma das coisas de morar na China é que a gente vê mudando. A gente vê as coisas acontecendo de um ano para o outro. Nada disso? Olha, eu vi todo o procedimento. Eu fiquei 6 horas nessa cirurgia só. Tá? E antigamente, quando você ia fazer a ressecção, você tinha uma margem de segurança enorme, tá? Aí tinha que abrir um buracão, né? Agora, a margem de segurança, que é tecido saudável, em teoria, é muito menor. Então, você preserva muito mais do tecido. Entendi. Tá? Essa técnica foi inventada 10 anos atrás nos Estados Unidos. Todavia, os caras fizeram tudo com equipamento chinês. Aprimoraram o procedimento. O chefe da neurocirurgia passou a cirurgia de braço cruzado. O moleque que controlava o computador do centro cirúrgico é quem fazia todas as mensurações, triangulava, mostrava, e o cirurgião era só o maestro, sabe? Você aperta o botão do laser. De cozinha, né? Uma coisa do outro planeta. Aí ele virou para mim e falou, olha, essa coisa que você começou a desenvolver de não invasivo, de conexões do cérebro com devices, é o que nós estamos fazendo em neurocirurgia. Vai ficar cada vez menos invasivo. Isso diminui infecção, diminui sequela, efeitos colaterais, né? Os riscos totais do paciente na sala cirúrgica. Agora, o investimento para isso é grande no começo. Só que o que você ganha a longo prazo... Aí eu virei para o cara e falei, bom, o que vocês operam? Ele falou, você vai ficar chocado, Beijing, 23 milhões de habitantes, 15 milhões de carros por volta. Não tem traumatismo craniano. Não tem acidente de automóvel
que o cara vai parar na emergência e precisa... Não tem tiro, não tem lesões traumáticas os caras precisam ir para os Estados Unidos para aprender o que é operar lesões traumáticas, porque não tem lá. Porque as leis de trânsito são tão rígidas que se você tiver um acidente de trânsito, você nunca mais dirige, tá? Não é assim também, né? Não é para tanto, não é para tanto. Até porque eu conheço gente que causou acidente pesado em Xangai, bêbada, e ela continua dirigindo na China. Então não é para tanto. Ela foi presa, né? Foi presa, tentou fugir da China, e a imigração não deixou ela sair, ela teve que voltar, mas hoje ela dirige. Então não é para tanto. Mas sim, as leis são bem rígidas, mas bem rígidas mesmo. Mas eu acredito que o que deva ter é acidente dessas motoquinhas elétricas que eles têm aqui, né? É umas moto elétrica pequena, e tem muito, mas muito, porque é muito mais barato do que ter um carro e mais fácil de se movimentar, né? E cidades como a minha não tem uma via only, eu metendo em inglês, não tem uma via só para essas motocas. Então eles andam no meio dos carros e é um bando de louco, porque eles cruzam sem mais nem menos, sem dar seta, sem nada. Então eu acredito que em cidades assim talvez tenha acidentes com traumatismo craniano. Mas Guangzhou, por exemplo, tem uma via só para essas motocas, então elas evitam os carros, né? Então a chance da pessoa cair, assim, no máximo a pessoa vai cair, talvez bater a cabeça e tal, mas não vai, a chance de um carro bater é muito menor. E os médicos não vêm. E tiro, esquece, né? Porque nem a polícia anda armada na China. A polícia normal, a polícia da rua, que já é muito pouco, né? Assim, é raro de ver polícia, eles não andam armados. No máximo com um spray de pimenta, sei lá. Assim, nem taser eles usam. A ideia sempre é desescalar, né? É fazer a pessoa se acalmar e controlar a situação. E não escalar mais ainda. Então, porte de arma aqui é muito, muito, muito pouco provável. A pessoa tem que morar no interiorzão e ou ser caçador para comer, não é só por diversão, para comer, né? Ou morar no interiorzão e alegar defesa e tal, né? Mas, assim, é muito difícil ter arma na China. Talvez o pessoal que mora nas fronteiras tenha, porque é mais fácil cruzar, né? As coisas sempre cruzam pelas fronteiras. A China tem muita fronteira, mas em cidade grande, assim, é muito, muito, muito raro. A gente não ouve falar de tiroteio, assim, é muito raro. O que a gente aqui no Hospital das Clínicas é aqui, todo dia. Eu, como aluno de medicina, era todo dia. Dezenas de casos de hematoma subdural, traumatismo craniano. Não, aqui você vem daqui de casa até aqui, você vê 3, 4 motoqueiros. Então, mas veja o curioso. Os caras, eles estão mudando a abordagem médica e, ao mesmo tempo, eles eliminaram uma das causas, as maiores causas de morte e sequela. Aqui no Brasil é quase 40, 50 mil óbitos no trânsito, algo assim, é uma coisa maluca. Não tem. Entendeu? Por uma questão comportamental e uma questão de investir numa medicina do futuro. Mas assim, essa medicina do futuro não chega para todo mundo, né? Como ele está falando, é um hospital de referência lá em Beijing. Aqui na minha cidade não deve ter isso. E a minha cidade tem 4,5 milhões de habitantes. Talvez Guangzhou tenha alguma coisa parecida, mas não é ainda para todo mundo, né? Esse nível de medicina da China. E não é barato. Lembrando que não tem SUS na China. Então, essa pessoa que foi operada nesse hospital em Beijing ou pagou muito, ou estava lá por ser, de repente, alguma coisa experimental e tal, porque tem que pagar. Tem que pagar. A China não é de graça, a saúde. Só a saúde muito básica é de graça. De resto, tudo tem que pagar. Então, lá, nesse hospital aí, eles operam basicamente câncer, aneurismas, lesões vasculares do sistema nervoso central, E aí, para quem quiser ter uma ideia, um dos gerentes dos meus times, o pai dele precisou fazer 2 cateterismos. Foi 100 mil renminbi, mais ou menos, cada cateterismo. Não sei quanto é que vai dar isso em real. Vai dar uns 80 mil reais, mais ou menos, 80 e poucos. Faça as contas aí e deixa nos comentários, que eu nunca sei quanto é que está a cotação. Ele pagou 2 vezes. Formações congênitas. Acidente quase não tem. Então, acidente como a gente conhece, cair de moto. E o pior, que o trânsito
É uma loucura. Porque tem bicicleta, moto, triciclo, velocípede, o que você puder pedalar. Se tiver roda, vai estar lá. Eles dirigem muito mal. É muito mal mesmo. É um dos motivos do que provavelmente eu nunca vou dirigir aqui. Assim, eu não tenho intenção de dirigir na China. Capacete. Não usa capacete. Não via ninguém de capacete em lugar nenhum. E eu olhava falava com o motorista, como é que esse barato? Ele falou, não, aqui a gente toma cuidado, aqui a gente sabe que todo mundo anda de Mas bicicleta. Mas também tem muito carro autônomo, como tá lá? Não tem nada a ver com carro autônomo. Tem a ver com, assim... eles têm um reflexo muito bom para andar com essas motocas. Mas tem muito acidente. A gente vê vídeo direto de acidente. Só que, realmente, no Brasil, eu via mais acidente do que eu vejo aqui na China, por exemplo. Apesar dos caras dirigirem muito mal. Os carros elétricos, né? Elétrico e autônomo Todo também, lugar, né? E autônomo. Só que aí foi muito divertido, porque os carros autônomos estão sofrendo uma resistência, né? Porque, veja, qual é o ponto de estar vivo se grandes prazeres da vida humana, como dirigir numa manhã de sábado para ir para a praia, são eliminados do rol dos comportamentos humanos? Eu acho isso bem vazio, né? Pô, se eu posso sentar no carro e fazer qualquer outra coisa que não seja dirigir, e ainda mais aqui, né, que a gente tem trem-bala para tudo quanto é lugar, para que eu vou dirigir? Por exemplo, eu posso pegar um trem-bala, pegar um táxi daqui até a estação de metrô, que vai dar 15 minutos, dali eu pego um trem-bala para a praia, que vai dar mais ou menos 50 minutos, aí lá eu pego mais uns 25 minutos de táxi e eu tô na beira do mar. Eu vou me preocupar em pegar carro e dirigir quase 3 horas, não vale a pena, né? E tem táxi autônomo na China já, eu me lembro que tem em Wuhan, em Shenzhen, em Guangzhou, mas eu acho que já tem em Beijing também. Não é na cidade inteira, porque eles não estão jogando esses carros no meio das ruas mais movimentadas. Eles ainda estão circulando em ruas que não tem tanto movimento. Então, não chegou nesse nível ainda. Mas cidades como Shenzhen, todos os táxis, todos os ônibus são elétricos. Precisa ser eliminado, mas vamos lá. Por outro lado, se tiver aqui no Morumbi agora, eu ia gostar se meu carro me levasse até lá sem eu ter que fazer nada. Não, aí tudo bem, mas você diz para se deslocar daqui pro Morumbi. Tá agora, ir pra praia com a minha família, mas que aí tudo bem. Antigamente, olha, eu não sei se você pegou essa época, mas antigamente era possível dirigir pela BR-101. De São Paulo, eu fiz isso 3 vezes. São Paulo até Natal. Era uma das coisas mais impressionantes, a paisagem que você via, né? Porque você passava pelo Rio, Ponte Rio-Niterói, que na época que eu fiz paisagens diferentes e bonitas, paisagens diferentes, contrastantes, praias maravilhosas, Vitória da Conquista, Vitória da Conquista não, Vitória no Espírito Santo, enfim, a costa brasileira né? E parte da experiência é você fazer a curva com a sua mão, né? Você ter a agência do barato, né? Porque é o que um cara me falou, qual vai ser o prazer de dirigir bicicleta sem pedalar? Você quer pedalar para andar de bicicleta, entendeu? Eu discordo. Você não quer pedalar, né? Eu quero que ela ande. Eu gosto de pedalar. Aqui eu pedalo direto. Eu tenho muita bicicleta de aluguel, né? Como eu não tenho carro mesmo, então eu vou para academia, vou para algum lugar aqui perto de casa, eu só pego uma bicicleta aqui na frente do prédio, que tem um estacionamento das bicicletas ali, alugo e pago uma mixaria, coisa de 1 yuan, por, sei lá, uns 10, 15 minutos. Você quer que ela ande? É verdade. Mas mesmo para andar, eu tenho que pedalar. Mas a conveniência está matando a agência. Tá mesmo. Tá? Então, toda vez que eu falo com um aluno, falava, né? Eu chegava assim pro cara e falava, não, amanhã nós vamos fazer isso, tal. Ah, não, mas tem um app que faz, né, conta quantos passos eu dou, ou conta quantas vezes eu engoli alguma coisa. Ele é conveniente, certo? Mas o que isso vai fazer conosco? Ninguém para pensar. A conveniência está suplantando a agência. A agência é o nosso agir, né, o nosso fazer. Então, por exemplo, eu andei por uma rua em Pequim, que é a Rua do Papel. Os chineses inventaram o papel, tá? Mas eu nunca imaginei que você andaria num lugar que tem 60 mil tipos de papel diferente. Então, você está numa loja, é só papel. Só que você olha e você fala, não, é a mesma coisa. Ele fala, não, esse papel é para caligrafia, esse papel é para pintura, esse papel é para X, Y, Z. Aí eu comecei a brincar. E assim, tem vários tipos de caligrafia, né? Uma caligrafia chinesa. Tá. Meus amigos me deram um caderninho do primeira série das crianças chinesas, eu comprei as minhas canetinhas de caligrafia deles,
E comecei a praticar aquele barato. É um caderninho assim. Aí eles falaram para mim, a caligrafia não é uma forma de aprender a escrever na China. Ele é um modo de vida. Porque quando você está fazendo esse exercício, você esquece do planeta. Você esquece do mundo. É isso mesmo. E as crianças relaxam. As crianças passam horas fazendo... Porque parece desenho, né? E tem uma sequência, né? Tem uma sequência lógica para fazer, porque antigamente se usava pincel, então tem uma sequência exata para desenhar as letras de forma que não manche a tinta, né? Hoje em dia, se a gente usar caneta ou lapiseira, lápis, etc., não precisa seguir essa sequência assim... Mas, de modo geral, tem uma sequência exata para desenhar os caracteres chineses. Quando você vê os ideogramas originais do chinês arcaico, eles são quase que réplicas dos objetos do mundo. Isso mesmo. À medida que ele foi sendo desenvolvido, eles foram ficando cada vez mais abstratos. Então, o homem, no começo, o desenho, o homem, era um homem, era um bonequinho de um homem, como a gente faz, né? Só que isso foi evoluindo, foi ficando cada vez mais abstrato. E hoje são só 2 linhas. Então, as crianças têm que aprender a associar a imagem mental de um objeto com a abstração do ideograma. Isso mesmo. E fazem isso através do comportamento fino-motor. Você precisa aprender, não é trivial, tá? E você precisava saber 30 mil ideogramas para ler chinês. O básico, mas o mal... O chinês tradicional, né? Fez uma contração da língua e agora são 5 mil. 5 mil. A gente usa 20 e poucos, né? Os caras, 5 mil. Né? E isso não é um exercício só de escrita. É um exercício cognitivo. É assim, o HSK4, acho que são 4 mil caracteres, mais ou menos. Ou 4, é por aí. Que é o básico que dá para ter conversas no dia a dia. O chinês hoje são 6 níveis. Então, chegou ali no 4º nível, finalizou o 4º nível, já tem um vocabulário suficiente para conseguir conversar com as pessoas tranquilo. Assim. Que envolve múltiplas formas de agência. Tá? É isso mesmo. Você tem que associar objetos concretos e tangíveis do mundo real com aquele baratinho que você resolve. É uma projeção. Tá? Esse conceito de projeção, que em física é muito... Né? Você tem um espaço multidimensional que você não consegue ver, você só vê na sua cabeça, mas você projeta em 3D. Ali, né? O Einstein fez isso, né? Quando fundiu espaço e tempo. Essa molecada faz isso desde os 5 anos de idade. Mas está acabando, né? Isso dá eles uma vantagem competitiva do ponto de vista cognitivo numa idade adulta? Isso eu não sei se alguém estudou, mas o que forma é uma correlação, é uma conexão com a escrita e com a fala muito elaborada. Mas isso está acabando. A minha professora de chinês que falou, né, que as crianças aprendem cada vez menos a escrever por causa dos celulares. Porque no celular não precisa realmente saber escrever nada, porque o teclado ele te dá a sugestão do caractere. Então, dá para escrever com o nosso idioma, porque tem a romantização que chama pinyin. Então, dá para usar o nosso idioma para escrever em chinês. E aí, se eu escrevo com o nosso idioma, o teclado já sugere o caractere. Então, eu não preciso saber escrever em chinês para digitar em chinês. Eu preciso saber ler. Porque aí eu escrevo no nosso alfabeto, eu leio o caractere se está certo e aceito o caractere. Eu não preciso aprender a escrever em chinês para usar celular, por exemplo, ou computador. Muito sofisticado. Tá? Isso eu penso sempre, cara. Eu escrevo até hoje, cara. Eu adoro escrever, cara. Porque o escrever, pra mim, cria essa conexão, cara. Essa conexão. Eu não gosto muito de digitar, não. Eu tava lá 40 dias, né? Então, quando eu comecei com o negócio do chinês, eu falei, não, mas não vou fazer só o chinês, vou fazer o árabe também. Aí comprei o kit de aprender a fazer caligrafia árabe, que você escreve da direita para a esquerda. Caramba! Tá? E é lindo, é como se fosse arte, tá? Você fazer as letras do alfabeto arábico. E você ter que mudar a direção da sua mão, a intensidade, o quanto de tinta você carrega, é um exercício cognitivo... Não é simples, né? Extremamente rico. Aí você começa a aprender, você começa a escrever, o mundo desaparece. A noção de tempo desaparece, a noção de espaço desaparece, seus problemas ficam na caixa preta lá do cerebelo, e você está lá, entendeu? Você chega, faz uma hora... E o cara falou para mim, meu professor de mandarim, de ideogramas, você faz 1 hora por dia, não faz mais.
Porque aí você vai cansar, a dificuldade é muito grande. Faz uma hora. Se você não estiver assistindo bem, faz 15 minutos, mas faz todo dia. A minha professora fala a mesma coisa. Não precisa ler muito todo dia, mas tem que ler. Em chinês, né? Uns 15 minutos, 10, 15 minutos, todo dia. Todo dia. Essa foi a tua primeira experiência brincando com isso, cara? Com ideogramas chineses e arábicos foi. Eu tenho já 62 anos. A canetinha eu tenho todas. A canetinha... E continua estudando? Continuo estudando. Não, eu comecei lá e virou uma terapia. Virou uma terapia, impressionante. E eu coleciono caderninhos, porque todas as minhas ideias eu faço primeiro na mão. Eu também. Diagrama, interface máquina, eu e o meu amigo John, nós inventamos na mão. No desenho, no papel. Né? Quando a gente conversava não tinha... Isso, 98 não tinha e-mail, né? Você não mandava as coisas por e-mail. A gente, pelo correio, eu mandava o papelzinho para ele mandava para mim, e um dia nós nos encontramos para fazer funcionar. Aquele lance lá dos ratinhos que você está falando? Isso, dos ratinhos. Eles vão enveredar numa outra esfera que não tem nada a ver comigo. Mas é isso aí, né, gente? Dá para vocês terem ideia de como é que é a China, do ponto de vista de um cara que é, assim, extremamente inteligente, consagrado, né? Já atingiu tudo que podia na carreira dele, que veio para cá, para a China, e passou um tempo. E não é como a galera da internet aí formada em sinologia pela Unicu, né?